Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dia abençoado para vocês, que venha ser um dia cheio de virtudes, cheio de sabedoria, cheio de realizações. E começando aqui nosso dia 4 de fevereiro com o tema sobre ser invencível. Epicteto em seus discursos diz: então quem é o invencível? É aquele que não pode ser perturbado por nada que esteja fora da sua escolha racional. Você já observou um profissional experiente lidando com a imprensa? Nenhuma pergunta é difícil demais, nenhum tom é mordaz ou ofensivo demais. Eles se desviam de cada golpe com humor, equilíbrio e paciência. Mesmo quando ofendidos ou provocados, escolhem não se esquivar ou reagir. São capazes de fazer isso não só graças a um treinamento e à sua experiência, mas porque compreendem que reagir emocionalmente só tornará a situação pior. Os jornalistas esperam que os entrevistados tropecem ou fiquem desconcertados. Assim, para se saírem bem em coletiva de imprensa, bons entrevistados internalizam a importância de se manterem calmos e sob controle. É pouco provável que você vai enfrentar hoje uma multidão de repórteres inquisitivos bombardeando-o com perguntas insensíveis. Poderia ser útil, porém ter em mente essa imagem e usá-la como modelo para lidar com qualquer sobrecarga, motivo de estresse ou frustração que lhe sobrevém. Nossa escolha racional, nossas proereses, como os estoicos a chamavam, é uma espécie de invencibilidade que pode ser cultivada. É possível ignorar os ataques hostis e lidar tranquilamente com a pressão ou os problemas. E como em nosso modelo, quando terminamos, podemos apontar de volta para a multidão e dizer: próximo. Uma coisa muito interessante que a gente pode trazer aqui é que Epicteto ele cita a palavra racional, a escolha racional. Ou seja, algo que nós podemos deliberar, a prudência, a sabedoria, algo que nós temos controle em reagir. Só que ainda assim, nós não podemos nos esquecer que o ser humano é feito de emoções, que o ser humano é feito de paixões, que o ser humano é feito de impulsos, que o ser humano é feito de vários outros atributos que vão além da sua própria razão. Ou seja, ele necessita de coisas para que ele consiga viver a sua vida fisiologicamente, que são hormônios. O hormônio do estresse, o hormônio do cansaço, o hormônio da tristeza, o hormônio da felicidade. Então, tudo isso nos coloca em uma ambiguidade de emoção e razão. É claro que nós devemos responder com a razão, mas não devemos nos esquecer que é impossível o ser humano ser invencível de fato. Para mim, invencível não é o homem que responde a todas as escolhas racionalmente, mas sim aquele que, mesmo tendo emoções, mesmo tendo chateações, mesmo tendo tristezas, ele faz o melhor possível nas condições que ele consegue. É claro que você ficará chateado, é claro que terão dias que você vai perder a cabeça, como ele coloca aqui o exemplo de uma pessoa que está sendo entrevistada por repórteres insensíveis. É a mesma coisa de você no seu dia a dia, com pessoas que vêm para te provocar, com pessoas que vêm para te irritar, com situações que vêm apenas para nos abalar. Isso é normal, você vai passar por isso e é totalmente aceitável você perder a cabeça muitas vezes. Então você não é uma pessoa invencível. Você só será invencível de fato se você fosse perfeito, e nós não somos. Mas a questão não é que você nunca vai ser vencido por nada, mas sim o que você faz a partir das derrotas. Você vai ficar triste, você vai ficar chateado, mas tire isso como aprendizado. E é uma questão que ele coloca aqui de experiência e treinamento. Às vezes que você perdeu a cabeça e você se arrepende logo após, é uma chance de você entender que na próxima vez você tem que esperar um pouco antes de reagir, que você tem que esperar um tempo para você conseguir responder com mais calma, conseguir responder com mais excelência, conseguir responder de uma forma mais racional. Então eu não gosto dessa rivalidade que as pessoas trazem de razão e emoção. Não, para mim elas não são rivais, elas são complementares. Você sente com a emoção e você corresponde com a razão. A partir do momento que você fica chateado, se você utilizar dos dois lados que nós estamos falando, você entende que aquilo ali não é que você tem que reprimir, é que você tem que aceitar. Eu estou chateado com a situação. Portanto, eu vou me afastar. Portanto, eu não vou falar agora. Portanto, eu não vou agir agora. Vou esperar um certo momento. Então, elas não são rivais, porque você não é um robô, você não é uma pessoa perfeita, você não é um ser invencível, como o Ryan Holiday coloca aqui. Você é uma pessoa como qualquer outra, e você é uma pessoa capaz de aprender com as suas emoções. Então, como diria Sêneca, o sábio ele sente seus problemas, mas os supera. É a mesma coisa que nós devemos fazer. Sentir nossas emoções, mas superá-las. Sentir nossos impulsos, nossas paixões, mas superá-las. Entendendo que tem algo maior que pode responder
com mais qualidade para nós, que é a razão. Então, quando você foca nas suas escolhas racionais, você também tem que entender que do outro lado tem impulsos emocionais, tem coisas que influenciam sim de fato. Então, não tente reprimir suas emoções, não tente reprimir o que lhe acontece, não tente ser uma pessoa que é apática. O que é a apatia? A apatia é um ser sem paixões. Isso é algo que nós devemos buscar no quesito de sermos cada vez mais racionais, que era o que os estoicos diziam, e isso eu concordo. Mas a partir do momento que você quer se colocar como uma pessoa sem emoção, sem paixão, isso é impossível. Marco Aurélio ele diria o quê? Ser livre de paixões, mas cheio de amor. Ou seja, você entender que tem coisas que vêm para te abalar, tem coisas que são ruins, por exemplo, você se chatear por tudo que acontece e acabar respondendo de forma emocional. Mas ainda assim tem o outro lado da moeda, que é a razão, que ele fala ser cheio de amor, porque o amor é algo racional, o amor não é só corpóreo. Então sempre entenda, você deve respeitar a sua natureza, você deve respeitar os seus limites, você deve respeitar quem você é, você deve respeitar o que te coloca como um ser humano finito, um ser humano que é totalmente dotado de variações e imperfeições e que a partir disso você tem algo que o transcende, que é a razão, que é algo que te coloca em projeção com as suas escolhas mais assertivas. Então, aqui nós entendemos que não é sobre ser invencível, mas sim sobre o que fazemos a partir das derrotas. Não é sobre ser 100% racional, mas é sobre deixar a razão agir ante as nossas emoções. Não é sobre ser uma pessoa apática, mas sim ser uma pessoa que entende nossas emoções para tomar melhores decisões. É exatamente isso. O sábio, ele sente seus problemas, ele sente seus sentimentos, ele sente suas emoções, mas ainda assim o supera. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo dia e até amanhã.